Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu inicio parabenizando, em nome da minha esposa, a missionária Geide Francisca, todas as mulheres, as missionárias, esposas de pastores, todas as irmãs. E em nome da irmã Almiralice Mendes, superintendente da Escola Dominical em Lago da Pedra, eu parabenizo todas as professoras da Escola Dominical, as superintendentes, as secretárias, as mulheres, que por sinal são muitas, que compõem o corpo docente da nossa escola. Quero louvar a Deus pela vida da nossa casa publicadora, na pessoa do Dr. Ronaldo, pelo excelente trabalho na área do ensino bíblico teológico em nosso país. Eu conheço pessoalmente, sei como a nossa casa tem encarado o seu trabalho, de fato, como ministério. Louvo a Deus pela vida do mundigno pastor Pedro Aldir Damasceno, nosso presidente, pela maestria como tem conduzido a nossa convenção e dado toda a liberdade para o trabalho das secretarias executivas e departamentos, como é o caso da Comissão de Educação Cristã e Cultura da nossa convenção, que hoje, presidida pelo mundigno pastor Osiel Gomes, nos dará a oportunidade de vir até você, compartilhar com você orientações referentes ao assunto da nossa escola dominical a cada domingo. E eu quero me dirigir nessa oportunidade a você, querido professor da escola dominical, a você, superintendente, a você que trabalha nos bastidores da escola, e quero louvar a Deus pela sua vida e dizer que o seu trabalho não é vão no Senhor. Vamos para a lição de hoje. Hoje a nossa lição de número 10, só o Evangelho muda a cultura humana. Felizmente o nosso comentador trouxe a nossa leitura bíblica em classe, em 1 Tessalonicenses 1 a 10, um texto muito apropriado para basear o nosso comentário de hoje, e eu faço um destaque ao verso 9, que por sinal é o texto áureo, que muito bem de fato descreve a ideia do nosso assunto de que o Evangelho muda a cultura. Dito isso, eu quero chamar a sua atenção para a introdução da nossa lição. Na introdução da nossa lição de hoje, nós vemos de forma clara a proposta para o nosso comentário. E, em linhas gerais, a nossa lição se propõe a 4 coisas. Em primeiro lugar, mostrar que não temos cultura neutra ou inofensiva, porque todas foram afetadas pelo pecado adâmico. Visto que a cultura estará afetada pelo pecado adâmico, ela abre espaço para toda sorte de pecados, de práticas pecaminosas no seu seio ou em si mesma. Assim sendo, a cultura está contaminada, digamos assim, pelo erotismo, pela prostituição, pela rebelião contra Deus, pelo homicídio e coisas semelhantes a estas. Em terceiro lugar, nós temos a boa notícia de que o Evangelho muda qualquer cultura. E em quarto lugar, a ideia de que nós, como crentes em Jesus, não podemos nos influenciar, ou pelo menos não devemos nos influenciar, com a cultura mundana, visto que vivemos a cultura cristã baseada na Bíblia Sagrada e podemos e devemos perfeitamente influenciar o mundo como sal da terra e luz do mundo que somos e levá-los a mudar a sua vida, o seu comportamento, a sua vida em sociedade e, consequentemente, a sua cultura. Então, a nossa introdução traz para nós, em linhas gerais, essas 4 propostas.
que é a cultura. E eu devo dizer-vos que a palavra cultura não é uma palavra de fácil definição. Isso é tão notável que o antropólogo americano Kroeber, que viveu no século XIX, meados do século XX, ele vai dizer que em um trabalho aprofundado que fez em parcerias com outros antropólogos, chegaram a identificar nos seus dias mais de 167 conceitos de cultura. O antropólogo brasileiro Roque Laraia, na apresentação do seu livro Cultura, um conceito antropológico, ele vai dizer que este conceito, esta palavra já vem sendo tentado conceituá-la há mais de 100 anos. Então se percebe que não é uma palavra de fácil definição. Quem, no entanto, veio desenvolver esta palavra com a ideia que a temos hoje foi o antropólogo evolucionista Edward Tylon. Edward Tylon, ele parte de duas ideias muito recorrentes na sua época, que era, de fato, a palavra Kultur, palavra alemã, e a palavra civilização francesa. E a partir dessas duas palavras, muito usadas nos seus dias, o antropólogo Edward Tylon desenvolve o conceito de antropologia, que ainda hoje é muito utilizado e aceito nos meios de estudo. Segundo Edward Tylon, cultura seria todo o complexo que inclui conhecimento, crenças, artes, morais, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Esse é um dos conceitos que, de fato, tem inspirado muitos outros. O nosso comentador, no ponto 1 da nossa revista, ele vai trazer uma definição bem simples, porém muito objetiva, do que é cultura. E ele define cultura como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais. Cultura é a soma de todas as realizações humanas, materiais, espirituais e intelectuais. No segundo tópico da nossa revista, nós temos a cultura dos gentios. Meus irmãos, uma vez que o pecado atingiu a cultura humana, nós vemos, já desde a queda do homem, a propensão do homem para as suas produções, os seus hábitos, os seus costumes estarem envolvidos com o que não agrada a Deus, com a pecaminosidade. Nas lições anteriores, nós vimos, por exemplo, a descendência caimita e, consequentemente, a cultura caimita influenciando a cultura de Sete. Logo após o dilúvio, nós vimos, por exemplo, a cultura de Cã e do seu filho Canaã influenciando Sem e Jafé, o que veio culminar com uma intervenção divina com o juízo. E daí vem até os dias de hoje a cultura do gentio, a cultura do homem sem Deus, marcada pelas marcas do pecado. No terceiro tópico da nossa lição, nós temos a cultura do povo de Deus. Em contraponto à cultura do gentio, nós temos a cultura do povo de Deus, que é a cultura cristã, baseada na Bíblia Sagrada, fundamentada nos ensinos bíblicos, nos valores absolutos da palavra de Deus, que vai, de fato, na contramão de toda a cultura do homem que não vive segundo os padrões bíblicos. É bom que se diga que o que vai diferenciar a cultura dos gentios da cultura do povo de Deus é o fundamento aonde estamos alicerçados e por onde moldamos as nossas práticas.
E a cultura do povo de Deus, ela é fundamentada nas Sagradas Escrituras, que norteia toda a nossa caminhada. Uma cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura, a partir da criação divina. Mas devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. É bom que entendamos que o homem foi criado para produzir cultura. A cultura humana não viria a existir somente se o homem pecasse. Absolutamente não. Ele vivendo no estado de inocência, sem o conhecimento do pecado, o homem produziria cultura, porque, de fato, a cultura é uma produção humana. Com relação à cultura original, devemos dizer que, se não fosse o pecado, a nossa cultura seria uma extensão da vontade de Deus. A única diferença é que a cultura não teria a mancha do pecado, mas o homem produziria cultura. A cultura do homicídio. Lamentavelmente, com o pecado, e nós vemos que uma das primeiras manifestações do pecado foi o homicídio. Caim mata seu irmão Abel. Ainda no capítulo 4 de Gênesis, Lameque mata duas pessoas e trata isso, transmite isso em forma de poema. E a gente vê que, a partir daí, a violência se prolifera sobre a geração antediluviana, chegando ao capítulo 6 de Gênesis, com a violência sendo a marca daquela geração. Lamentavelmente, como diz o texto da nossa revista, hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia, da crueldade e indiferença ao próximo? Lamentavelmente, a morte, nas suas mais variadas formas, tem feito parte da cultura humana. No terceiro item, nós temos a cultura do erotismo. Lamentavelmente, essa foi outra marca dos dias antediluvianos. Jesus chega a dizer, ao se referir sobre esses dias, que como foi nos dias de Noé, assim será os dias da sua vinda. Pois quanto aos dias anteriores ao dilúvio, casavam-se e davam-se em casamento. De certa forma, essas palavras refletem a banalidade do sexo, consequentemente do casamento, e a desvalorização da família nos dias de Noé, que reflete a cultura pecaminosa do erotismo impregnada naquela geração, que se repete hoje de forma muito clara. No quarto item do segundo ponto, nós temos a cultura do consumo irrefreado. Caro professor, é bom que conscientizemos os nossos alunos que essa marca cultural dos dias antediluvianos, elas se repetem nos nossos dias com muita ênfase. E nós vivemos os dias em que a humanidade está grandemente influenciada pelo consumismo e muitas vezes consumindo até o desnecessário. O comentador pontua as palavras referente àqueles dias e ao consumismo irrefreado em que vivia aquela geração. Comiam e bebiam. Lamentavelmente, hoje, nós vivemos em um mundo com muitas famílias endividadas, porque, às vezes, foram além das suas posses, além do que era necessário, atraídos pelo consumismo. Isso é uma marca da iniquidade na cultura dominante neste mundo em que vivemos. E nós, como cristãos, precisamos nos ponderar para que não venhamos cair nesses laços do endividamento e do consumismo irrefreado.
Que Deus abençoe cada aluno, que nós possamos estar preservados deste mal. O Evangelho transforma a cultura. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Queridos irmãos, nós precisamos entender algumas coisas para responder esta pergunta. Em primeiro lugar, entendermos que todos nós, seres humanos, independentemente do nosso nível social, cultural, independentemente da classe social em que estejamos inseridos, nós estamos dentro de uma cultura. Ninguém vive fora de cultura ou de uma cultura. O próprio Jesus, o Filho de Deus, ao se encarnar e se tornar homem e viver entre nós, ele estava inserido em um contexto cultural e uma cultura. E é interessante observar o registro bíblico de João 19:20, que vai mostrar que Jesus viveu em um contexto que abrangia 3 culturas. O texto diz, e muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Esse era o contexto cultural em que Jesus vivia. Ele era judeu, que viveu em um mundo dominado pelos romanos e influenciado fortemente pela cultura helênica, pela cultura grega. Então, nenhum de nós fugimos dessa regra. Todo ser humano está inserido dentro de um contexto cultural. Dito isso, o segundo tópico do terceiro ponto da nossa lição nos mostra a verdade do poder transformador do Evangelho. O Evangelho transforma a cultura. Conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. A história dá conta de momentos históricos em que homens de Deus influenciaram toda uma sociedade. O que não dizer de Jerônimo de Savonarola, que nos seus dias a Itália estava fortemente corrompida pelo pecado e a sua cidade era uma cidade muito promíscua e as pessoas começaram a vir, ouvir os seus sermões e Deus começou a falar poderosamente. E a história dá conta de que eles madrugavam para ouvir os sermões de Jerônimo de Savonarola. E a história conta que houve uma conversão em massa naqueles dias de tal forma que os bares e cabarés daquela cidade foram fechados e até anos depois da morte de Jerônimo de Savonarola ainda permaneceram fechados. Isso mostra o poder transformador do Evangelho capaz de mudar a cultura de uma sociedade. O que não dizer da Escócia dos dias de John Knox. John Knox foi um reformador escocês e nos seus dias a Escócia vivia dias de muita turbulência e dominado por líderes levianos. E John Knox adotou uma postura diante de Deus e entendeu o poder do Evangelho. E ele orava dizendo, Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. E a história é pródiga em dizer que o ministério de John Knox foi profundamente influente na Escócia, a ponto da sua influência mudar até os rumos do parlamento daquele país. O Evangelho pode transformar a cultura. Ele tanto influencia, e embora não haja uma conversão em massa, mas a influência do Evangelho atinge a todas as camadas sociais. E nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. Há poucos dias, ouvimos uma das atrizes conhecidas do nosso país dizer que o movimento evangélico brasileiro está atrapalhando a cultura. Isso mostra a influência do Evangelho sobre a cultura do Brasil, em que começamos a perceber mudanças significativas e, por graça de Deus, nós estamos vendo os valores familiares sendo fortalecidos nesses dias
e muitos outros valores cristãos que estão sendo mantidos pela influência do povo evangélico neste país. Então, o evangelho transforma a cultura. No terceiro tópico, os crentes de Corinto, um exemplo da influência do evangelho. E o comentário vai nos apresentar duas comunidades cristãs do século I que foram profundamente influenciadas pelo evangelho. Uma, a cidade de Corinto, uma cidade promíscua, completamente imersa no pecado, mas que através do poder do evangelho, a igreja influenciou aquela geração e os crentes coríntios foram chamados pelo apóstolo Paulo de santos, aos santos em Coríntios. O que não dizer de Tessalônica, uma cidade onde Paulo foi muito hostilizado e por pouco não morreu naquela cidade, saiu fugido de lá para não morrer. Foi a cidade em que ele demorou menos tempo e plantou uma igreja em menos tempo. Mas incrível como o seu pouco tempo ali foi suficiente para levar muitas pessoas a crer no evangelho e a influenciar aquela comunidade, a ponto de que a fé dos tessalônicos, como diz o nosso texto bíblico em classe, se tornou notória e conhecida das regiões vizinhas. E o verso 9, que é um texto emblemático da nossa revista, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos os convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Nós vemos uma verdadeira mudança de cultura. Se converteram a Deus, abandonaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Querido professor, nós temos em mão o instrumento mais poderoso de transformação social, de transformação cultural, o Evangelho. E você, querido professor, é um instrumento de Deus na classe onde você está, lidando com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, jovens e todas as faixas etárias. Você é um influenciador pelo poder do Evangelho para mudar a cultura da sua cidade e, consequentemente, deste país. Eu quero finalizar dizendo a você que o Evangelho não acaba com a cultura. O Evangelho muda a cultura. Lamentavelmente, para muitas pessoas desse mundo, cultura é apenas manifestações artísticas e essas completamente corrompidas pelo pecado. O que não dizer das músicas que se tocam nos carnavais brasileiros? O que não dizer das músicas que levam muitas pessoas a se embriagarem e despertam os desejos sensuais e pecaminosos em muitas pessoas? Quando alguém se converte ao Evangelho, ele abandona aquelas músicas e ele passa agora a cantar, a ouvir outras músicas. Músicas que não vão enaltecer a prostituição, não vão enaltecer o sexo depravado, nem tampouco vão estimular as pessoas às bebidas, às drogas, mas agora ele passa a adotar músicas que enaltecem o nome de Deus, que despertam a nossa esperança pelo arrebatamento, que nos levam a adorar o Senhor, que nos leva a cultuar o Deus vivo e verdadeiro, a valorizar a família, a valorizar as pessoas. O Evangelho não acabou com a cultura na vida dessas pessoas. O Evangelho transformou essas pessoas e, consequentemente, as suas culturas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ser agentes influenciadores dessa geração e a transformadores de cultura na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país.